Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Mas afinal, empresas que pertencem ao ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, geram maiores retornos aos acionistas? Essa é a pergunta que a gente vai tentar resolver aqui com base na literatura. Mas antes disso, vamos apresentar aqui uma palavra do próprio site da B3, tá? Desde sua criação, em 2005, o ISE B3 apresentou rentabilidade de 294,73% contra 245,06% do Ibovespa. Isso aqui é a base de fechamento do dia 25 de novembro de 2020. Então, em meio à pandemia também, ou seja, dizendo que as empresas, o índice, que é composto por empresas com responsabilidade socioambiental, supera o índice padrão, o benchmark de mercado, no caso da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, ou seja, bate o mercado. No jargão ali do mercado financeiro é assim, esse termo que se utiliza. Só que não é só isso, olha só. No mesmo período, o ISE B3 teve ainda menor volatilidade, 25,62% em relação a 28,10% do Ibovespa. Por que isso aqui é importante? A volatilidade é um indicador de risco. Quanto mais volátil é uma empresa, um ativo na Bolsa de Valores, seja lá como for, maior o risco. Só a gente pensar em criptomoeda, por exemplo, muito volátil, né? Bitcoin ele sobe e desce muito mais rápido. Então o risco é maior. Quer dizer que é ruim? Não, depende da sua aptidão ao risco. Porque assim como o risco é maior, você também pode ter um retorno maior. Você pode ganhar muito ou perder muito. Essa que é a questão. O risco é isso, né? No mercado financeiro não necessariamente algo ruim, algo que tem que ser controlado. E muitos estudos científicos, eles, quando analisam uma carteira de investimento com o Ibovespa, e eu fiz um trabalho sobre isso, tá? Com caso carteira de dividendos, é comum que se pondere pelo risco, e se usa vários tipos de indicadores, mas baseados também na volatilidade. É o índice Sharpe que se chama. Você pega a rentabilidade e divide pela volatilidade para ter o retorno ajustado ao risco. Então, além dele ter um retorno normal maior do que o Ibovespa, quando se ajusta ao risco, ele também ganha. Então, já é a B3 indicando que investir no ISE é bom, ok? Porque você vai até ganhar do Ibovespa. Aqui um canal no YouTube muito interessante que tem, Investidor Ecológico, eu peguei esse gráfico deles, né? O dono do canal, ele usou uma ferramenta que é o TraderView, que ela existe aí na internet para você ver gráficos de ações e ver essa análise gráfica em investimento que eu não conheço, mas a gente falou na aula passada que ela existe. Eu confesso que não conheço, mas eu peguei lá uma tela lá da apresentação. Esse aqui, olha, em laranja, é o ISE, tá? O Índice de Sustentabilidade Empresarial. Esse outro aqui é o Ibovespa, que é o jeitão mesmo de trader, tá? Se usa essas colunas aqui, verde e vermelho, né? Aqui é o março de 2020, a pandemia bem marcada nos dois, só que ao longo prazo está mostrando aqui que o ISE está batendo o Ibovespa, inclusive depois da pandemia. Então são dois argumentos que eu mostrei a favor do ISE em relação ao Ibovespa. Só que recentemente, olha, em 1º de junho de 2021, o Damodaran, que é um papa de investimentos, particularmente do valuation, que é você atribuir um preço justo para uma ação, ele diz o seguinte, que o ESG, aí do inglês ESG, né, Environmental, Social e Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança, empresas que têm esse pé, né, que investem em ESG, que são as empresas, traduzindo para a gente aqui do Índice de Sustentabilidade Empresarial, não resultará em nada de bom. Isso é uma coisa que veio surgindo, uma tendência, na verdade, coisa muito falta de padrão, né? O termo técnico é uma tendência de mercado, ESG dos últimos anos, e ele fez uma das
críticas mais contundentes ao ESG, porque todo mundo falava, se você jogar ESG no Google, vai vir muita notícia boa, muita informação boa. Ah, essa é a tendência, agora as empresas têm que ser assim, tem que ser assado. Ele vem para dizer, peraí, não é bem assim. As empresas não são igrejas. Esse negócio ele tá aí na moda, mas ele não vai sustentar por muito tempo. Talvez ele falou mais nesse sentido mesmo, né, de que as igrejas, as empresas não são igreja. Ele, ó, da Modorão detona SG, erro de valuation. Se você quiser ir mais a fundo, né, é só jogar no Google aí. Mas a ideia principal é de que não é um consenso de que ISG, ISE ou qualquer outro indicador que tenha essa pegada socioambiental para empresas listadas em bolsa, né, e essas empresas vão ganhar das empresas tradicionais ou que não tem uma política tão forte de ESG, ok? Então a literatura ela é assim mesmo. Aliás, eu trouxe aqui um da literatura e outro do mercado mesmo, né? Assim, o próprio Damodaran ele está discordando com o Warren Buffett atualmente. O Damodaran ele diz que a Tesla é um bom investimento, apesar de ser uma empresa ESG, né? O Warren Buffett diz que não. É, talvez por a Tesla não pela ser ESG, mas por outros motivos ele diz que está em um bom preço. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, se não o maior, diz que não, mas isso faz parte, tá? Esses caras, assim, eles nem sempre concordam e faz parte, natural. Isso aí, vamos lá. Aí eu baseei a boa parte dessa apresentação nesses autores aqui, ó, Garcia e Orsato. Tem um R aqui, eu vou consertar. Então eles analisaram a partir do método, ali outro erro bem aqui, né? Não separa sujeito do verbo pela vírgula. A partir desse método aqui, bibliométrico, 15 trabalhos acadêmicos que utilizaram diferentes métodos na avaliação da performance econômica e financeira das empresas. Os reflexos da validação do preço das ações e nos seus indicadores de desempenho. Então, isso que eles fizeram no trabalho. Vocês já perceberam que eu estou com outro layout. Antigamente eu corrigia ao vivo, né, em outros vídeos, então agora eu vou corrigir isso aqui depois. E a principal achado deles é que esse aqui, ó, não encontraram diferenças estatísticas significativas entre o fato de uma empresa aderir ao índice de sustentabilidade empresarial e o impacto do valor das ações. Então, eles estão concordando mais com o da Mondoran do que com, no caso, aqui a própria B3 e o investidor ecológico. Então vamos lá mostrar alguns dados desse trabalho. Então eles analisaram publicações acadêmicas, esse é o método, tá? Bibliométrico. Você começa a analisar várias publicações acadêmicas, geralmente você, nesse caso aqui, estudos empíricos, tá? E para tentar ali ver se há algum consenso científico. Então de 2006 a 2011, estuda a relação entre o valor da empresa e o ISE. E olha lá, eu vou me centrar aqui no resultado obtido, tá? Porque aqui tem bastante informação essa tabela, mas o mais importante é o resultado obtido. Então, olha lá, Dias, não há correlação. Bogé, Campos e Caminho, não há correlação. Machado e Machado, não há correlação. Aqui, Dias e Barra, às vezes é o mesmo autor, tá? Não tem, isso acontece muito. Talvez esse Dias seja o mesmo desse Dias, tem que ver. E num trabalho ele encontra que não há correlação, e no outro ele encontrou uma correlação, mas já com Barros aqui. Porque metodologia é diferente, você pode estar, apesar de ser anos parecidos, você pode incluir, talvez um tenha incluído um ajuste ao risco, outro não, né? Aí teria que ir a fundo e de fato ver se é o mesmo autor, pode ter coincidência. O Luz, Silva e Coelho, acho que é Coelho, né? Seu olho, mas isso veio direto do artigo, tá? Esse erro já não foi meu. Também encontrou que não há correlação. Aqui outros também, olha, Nunes, Teixeira e Nossa. A correlação para variáveis tamanho da empresa e setor de atividade. Então ele correlacionou com várias variáveis, só duas delas teve correlação, outras não. O tamanho da empresa geralmente é até uma variável associada ao valor, né? Mas valor tem outro sentido no mundo dos investimentos.
Velânia, Albuquerque, Chaves, não há correlação. Guimarães, não há correlação. Nunes, não há correlação. Gonçalves, não há correlação. E Tavares, não há correlação. Então, predomínio da falta de correlação entre o fato da empresa pertencer ao SE e o valor da mesma. Então, e depois o próprio Garcia e Orsato, eles falam dos trabalhos que encontraram correlação. Então, apenas nos trabalhos de Dias e Barros e Nunes, Teixeira e Nossa. E isso aconteceu por conta, a metodologias diferentes da utilizada. Então, ele fala que isso aconteceu porque as metodologias foram bem diferentes das outras. Então, Dias e Barros compararam os retornos das empresas da carteira do DSE com retornos de empresas de um grupo de controle. Então, pares do mesmo segmento setor, não foi uma correlação com toda a bolsa, né? Ele fez, tem essa empresa SE, essa outra aqui não é. Então, fez assim, né? Uma comparação dessa forma. Nunes, Teixeira e Nossa observaram que houve correlação apenas para variáveis de tamanho de empresa e setor de atividade, como já falei, né? E foram 5 variáveis analisadas. Então, para 3 foi encontrado, para outras 2 não foi encontrado. Além disso, foi observado também que não houve diferença significativa entre a performance do ISE comparadas com outro índice de mercado financeiro, como o Ibovespa. Então, está contradizendo com a próprio site da B3. Agora, tem que fazer um adendo aqui, que esse trabalho aqui do Orsato e Garcia Orsato seria assim, ele é de 2013. E eu peguei lá uma informação da bolsa mais recente, então teoricamente a informação da bolsa seria mais relevante, mas é um trabalho aqui muito interessante, tá? Vocês podem estar, no final vai ter a referência dele, vocês podem estar buscando, apesar de já ter um tempinho. E outra coisa, eu tenho lido também outros trabalhos em relação a isso, e na literatura predomina mesmo essa ideia de que não há uma correlação, em concordância com o da Madoran, que eu falei lá no início, que é tem um perfil mais acadêmico. Claro que tem trabalhos que vão encontrar que sim, existe uma correlação, mas muitos trabalhos vão dizer que não faz tanta diferença. Você dizer, vou investir no ISE, em empresas sustentáveis, e vou ter melhor retorno. E de onde é que vem essa ideia também, né, para fundamentar? A ideia de que está todo mundo migrando para uma maior consciência ecológica, né, tem uma pressão global para isso, e que, portanto, empresas que investem no meio ambiente vão ter melhor vão se destacar no mercado. Só que é o seguinte, na aula anterior nós falamos que existem duas coisas, análise do ambiente externo, análise do ambiente interno, e também existe, que seria uma terceira coisa, a questão do preço. Pode ser que essas empresas que estão investindo em ISE já estejam precificadas pelo mercado. Então, você ter melhor retorno da bolsa não é sempre escolher a melhor empresa. A melhor empresa ela pode estar cara. Eu dei o exemplo até da Coca-Cola, né, naquela aula. A Coca-Cola sempre foi uma empresa excelente, mas o Warren Buffett só comprou ela na década de 80. Demorou um tempão para comprar, comprou, aí ela se valorizou. E aí depois outras pessoas tentaram comprar na década de 90 e ela desvalorizou. Nesse mesmo período, ela nunca deixou de ser uma empresa boa. Só que uma coisa é a realidade da empresa, outra coisa é que o mercado está atribuindo com base nas expectativas. Essas coisas têm que estar pareadas. Então dizer, por exemplo, que não há correlação entre o retorno de mercado de uma empresa e das empresas de ISE com as empresas tradicionais, não quer dizer que as empresas de ISE são melhores ou piores, né? Porque tem que ter a relação não só das operações dela, mas também de como o mercado está enxergando essas empresas em termos de cotação de ações. Então tá, foi comparado com outro índice, e aí olha só, Cavalcante e Bruno Costa encontraram que não há uma correlação, né? Compararam aqui o ISE com o Ibovespa e o Índice Brasil. Então não há como dizer que um é melhor que o outro. Rezende e outros também não encontraram essa correlação. Aqui Machado não encontraram, e também aqui já encontrou melhor desempenho do índice ISE sobre o Ibovespa. Agora também o ISE de 2005, né? Então são trabalhos que não tem tantos dados assim.
Agora fica a pergunta: qual é a lição? O argumento de que empresas socialmente responsáveis geram maior retorno ao investidor não se sustenta. Essa já é mais aqui a minha opinião do que uma conclusão. Como eu falei para vocês, a literatura não tem um consenso sobre isso, nem mesmo os investidores na prática. Mas tá tendendo mais à não correlação, tanto em comparação com o índice como em relação ao retorno mesmo, ao questão do valor da empresa, né? Só que não é por isso que não vai se investir nessas empresas. O investidor deve ter outros motivos, na verdade, né, no plural, para investir nessas empresas, além da rentabilidade. Isso que é importante, olha. Olha só, pesquisa realizada em 2002 pelo McKinsey & Co. em parceria, uma empresa, né, pela McKinsey & Co. em parceria com a Global Corporation Governance Forum, junto a investidores, apurou que estes estariam dispostos a pagar 11 a 41% a mais por ações de companhias que adotam melhores práticas de gestão e transparência. Quando a gente falou do mercado, do segmento de mercado verde, uma das aulas daqui do canal, nós falamos que para produto verde, no geral, eles são comercializados a um preço acima do mercado, porque eles têm um diferencial. A mesma coisa que as ações. Você tem aí investidores dispostos a pagar um preço mais caro por essas ações. E como já estão precificadas esse preço mais caro, isso faz com que o retorno não se diferencie das outras ações. Porque isso já... O que é o mercado financeiro? Ele busca antecipar as tendências do mercado global, no mercado assim, real, né? Tem essa diferença do mercado financeiro para o mercado real. Então, o mercado financeiro, de certa forma, já antecipou essa tendência. E aí você ganha no mercado financeiro quando você consegue se antecipar ao próprio mercado, né? Então, por isso que é tão difícil ganhar, porque você tem que se antecipar às tendências de mercado. Como já é uma tendência que está todo mundo atento, e ESG, não tem mais tanta vantagem competitiva como tinha. Mas vem disso aqui, do fato da nossa consciência quanto consumidor, quanto investidor. E de fato, né, você dorme mais tranquilo sabendo que você aí está colaborando com uma empresa que tem uma responsabilidade socioambiental. Então, eu acho que, principalmente depois que você já tem uma certa tranquilidade do ponto de vista financeiro, né, você já vai estar mais atento até para essas questões, né? Então, não adianta nada você estar ganhando, mas ao custo de uma empresa que está com, sei lá, trabalho escravo, imagina, né? Melhor você ganhar um pouco menos, mas não estar fazendo parte desse jogo sujo. No Brasil, a mesma pesquisa indica que investidores pagariam 24 a mais, né? 24% a mais por ações de companhias com esse perfil. Então, alguém poderia dizer, essa aqui foi no estrangeiro. O brasileiro não pensa assim. Mas olha só, uma pesquisa no Brasil mostra que o brasileiro está disposto a pagar mais também por ações com responsabilidade socioambiental. Então, interessante, né? A ideia de que não é só o retorno que se olha, mas também outras variáveis aí para você decidir investir numa empresa ou num negócio sustentável. Referências, o próprio site da B3 e o Garcia e Orsato. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima.